Olá, alunos e alunas. Estamos aqui para falar sobre o nosso curso de Direito Parlamentar, do Núcleo de Prática Jurídica de Direito Parlamentar. Nós vimos apresentando algumas propostas de atividades pela plataforma que a PUC nos disponibilizou, mas embora o nosso curso seja um curso de prática jurídica, eu tenho sentido a necessidade de fazer alguns esclarecimentos que vão ajudá-los no desempenho das atividades e que pode esclarecer alguns conceitos que são fundamentais. Então, o nosso objetivo do curso não é ser um curso expositivo, um curso de prática, mas me parece pertinente que eu faça algumas intervenções e que eu faça algumas observações que podem contribuir para aprimorar o nosso curso. Então, eu estou começando a gravar agora alguns vídeos, vou tentar gravar vídeos curtos com temas específicos que irão esclarecer alguns pontos do regimento interno da Câmara, que é o nosso foco de estudo. Tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as lideranças partidárias. Todos os partidos políticos, como reza a Constituição Federal no seu artigo 17, que é o artigo que trata das regras gerais de constituição e funcionamento dos partidos políticos no Brasil, garantem aos partidos funcionamento parlamentar. O que significa isso? Significa dizer que os partidos têm voz no parlamento, independentemente da voz dos seus próprios parlamentares, no momento em que votam, no momento em que atuam na Casa Parlamentar. O partido, enquanto instituição, tem presença no parlamento e tem voz dentro do parlamento para tomar determinadas decisões. Esse expediente ele tem como finalidade, primeiro, valorizar a existência e a importância dos partidos políticos no contexto da democracia brasileira, que, como sabemos, é uma democracia de partidos e necessariamente uma democracia de partidos, porque a escolha dos nossos parlamentares é preponderantemente proporcional e as eleições proporcionais só podem se viabilizar através de partidos políticos. Então, primeiro, para prestigiar os partidos políticos, se garante que essas instituições tão importantes tenham voz dentro do parlamento, voz institucional dentro do parlamento. E uma segunda razão que justifica a existência dessas lideranças é para facilitar e organizar os trabalhos parlamentares. Imagina-se cada decisão que fosse tomada no funcionamento da Casa, toda a bancada, todos os deputados, todos os 513 deputados tivessem que participar. E se para cada decisão que o partido precisasse tomar, como, por exemplo, a indicação de membros para compor uma comissão, para exercer um cargo na direção da mesa, se a bancada tivesse que tomar a todo momento, ser reunida para tomar essas decisões. Então, para facilitar o funcionamento da Casa e organizar os trabalhos, os regimentos internos das casas legislativas, assim como a Câmara dos Deputados, prevê o Instituto da Liderança Partidária. Tá? Então, vamos lá na nossa apresentação. Tá? Em 2017, deixa eu arrumar aqui. Em 2017, houve uma emenda constitucional, uma reforma política que foi realizada na Câmara dos Deputados, que aprovou a emenda constitucional número 97. Então, a reforma política de 2017 aprovou a emenda constitucional de número 97. Esta emenda constitucional, dentre outras mudanças, inseriu no artigo 17 da Constituição, que trata dos partidos políticos, alguns parágrafos. Dentre eles, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que introduziram limitações ao funcionamento de determinados partidos que não alcançassem um mínimo de votos, um mínimo de aceitabilidade
nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, né? Então, nós sabemos que, no passado, o Supremo Tribunal Federal já declarou ser inconstitucional medidas que estabelecessem a vedação, a criação ou a continuidade de partidos que não atingissem uma determinada barreira, né, a chamada cláusula de barreira, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Então, ou seja, não se pode extinguir um partido político com o motivo, desculpa, questões do home office, um partido político por não ter alcançado um certo desempenho durante as eleições. Mas, considerando que nós temos um grande número de partidos e tentando estimular que esses partidos nanicos, que esses partidos muito pequenos decidam se juntar, se fundir com outros partidos maiores, a emenda constitucional de 2017, de número 97, estabeleceu não a extinção dos partidos que não alcançassem essas cláusulas de barreira, mas limitações ao funcionamento desses partidos. Então, se nós virmos lá como ficou a redação do texto constitucional, né, do artigo 17 da Constituição, com a emenda constitucional de número 97, ele vai dizer o seguinte: somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos pelo menos em 1/3 das unidades da federação, com, no mínimo, 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, quer dizer, ele tem que ter uma distribuição em todo o Brasil e tenha obtido um número de votos que seja correspondente a pelo menos 3% dos votos válidos. Ou, né, então não é cumulativo, então ou uma ou outra, né, tiverem elegido pelo menos 15 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades federativas. Então, ou ele vai ter acesso ao fundo partidário e à TV e rádio gratuito pelo número de votos expressivos ou por ter feito pelo menos 15 deputados distribuídos em 1/3 das unidades da federação. Então, veja, né, que, embora não restrinja a existência desses partidos, dificulta bastante com que esses partidos possam desempenhar melhor as suas atividades, porque sem recursos do fundo partidário e sem tempo de televisão, realmente o partido acaba ficando apequenado, né, diante do contexto político nacional, e foi justamente essa a finalidade da emenda constitucional de número 97, fomentar que os partidos sejam fortes e incentivar que os partidos que não tenham uma expressão significativa, que se fundam e que se agreguem a outras agremiações para que possam efetivamente ter uma expressão relevante. Tá? E aí o que nos interessa diretamente, né, é o parágrafo 4º, né, do artigo 17, também incluído pela emenda constitucional número 97, que, ao se remeter aos critérios do parágrafo 3º, né, restringe aos partidos políticos que não alcançarem as limitações impostas no parágrafo 3º, que estes partidos não terão direito à constituição de liderança, né? Ou seja, o partido que não alcançar aqueles requisitos do parágrafo 3º, além de não ter acesso a rádio e televisão gratuita e recursos do fundo partidário, não terão um funcionamento parlamentar pleno, ou seja, não serão ouvidos institucionalmente pelas casas em que estiver representados, né? Então, veja que coisa, né? O partido, além de não ter recursos do fundo partidário, rádio e televisão, ele não vai poder ser ouvido, falar como instituição na Câmara dos Deputados. Quando a gente fala que não vai ter direito à liderança, nós não estamos falando apenas da escolha de um líder para representá-lo ou para fazer voz pelo partido, mas que, se ele não tem liderança, ele, consequentemente, não terá acesso aos recursos que a Câmara dos Deputados disponibiliza às lideranças partidárias. Então, nós podemos dizer que a liderança partidária ela tem algumas prerrogativas no funcionamento, no dia a dia da Casa Parlamentar, e que
essas prerrogativas são exercidas com alguns recursos materiais. Então, os partidos políticos têm na sua liderança um espaço para realizar as suas reuniões, né, tem um staff administrativo que vai tratar das questões partidárias, né? Então, o gabinete, vamos dizer assim, da liderança é uma estrutura que a Câmara dos Deputados coloca à disposição dos partidos políticos que têm direito a ela. Então, o partido que não tiver, obviamente, que não vai ter esse acesso a esses recursos. E, né, podemos fazer uma analogia, né? Talvez dizer que a liderança partidária na Casa Legislativa é como se fosse uma extensão da sede do partido para dentro do parlamento, como se fosse uma subsede do partido dentro da casa parlamentar em que funciona. Tá? E o regimento da casa estabelece que o líder vai ser indicado pela maioria absoluta dos parlamentares que compõem a bancada do partido ou bloco parlamentar. Vamos deixar o bloco parlamentar um pouco em suspenso, porque num outro vídeo eu vou falar dos blocos parlamentares e que vai ficar melhor esclarecido. Então vamos tratar agora apenas dos partidos funcionando de maneira individualizada. Então, a constituição do líder se dá pela a indicação da maioria absoluta dos membros da bancada, dos eleitos por aquele partido na respectiva casa. Tá? E os líderes, eles não possuem um mandato pré-estabelecido. Ou seja, a partir do momento que algum deputado, no caso da Câmara Federal, tenha o apoiamento da maioria dos seus colegas de bancada, ele apresenta uma lista de assinaturas à mesa da Câmara, né, indicando como líder. Se a qualquer tempo ele perder o apoio da maioria da bancada e um outro colega seu vier a ter esse apoiamento, uma nova lista será elaborada e uma nova lista será apresentada à mesa diretora da respectiva casa, o que constituirá um novo líder até que este novo líder venha a perder também o apoio da maioria da bancada. Só a título de ilustração, vocês devem se recordar recentemente de um conflito que houve no PSL, partido do presidente Bolsonaro, né, enquanto ele ainda era afiliado ao partido e os seus filhos, né, que continuam, porque não podem mudar de partido, né, disputavam a liderança do PSL. E aí, num curtíssimo espaço de tempo, a gente teve num dia um líder e no dia seguinte se convencia alguns deputados que tinham assinado a lista daquele líder e que era substituído por um outro. Então, dentro de uma semana, houve uma transição de liderança várias vezes no mesmo partido. Então, isso mostra que, de fato, o líder ele tem que ter uma representatividade, uma legitimidade da sua bancada, né? Para isso, ele tem que ter o apoio constante da maioria absoluta dos seus colegas de bancada. Se perder o apoio dessa maioria, ele, naturalmente, deixará de ser o líder da sua instituição. E, além disso, o regimento estabelece que para cada 4 deputados, a liderança, né, a estrutura de liderança, né, tem direito a constituir um vice-líder. Então, a cada 4 deputados, mais um vice-líder. Óbvio que, com a mudança introduzida pela emenda 97, a razão de 4 deputados continua, mas um partido que vier a ter apenas 4 deputados, ele muito dificilmente terá atingido o número de 3% dos votos da população, né? Dos votantes da eleição anterior. Então, não terá direito à liderança e, não tendo líder, também não terá vice-líder. O que ele terá é a prerrogativa que o parágrafo 4º garante a esses partidos que não têm direito à liderança, de, no momento das votações, indicar um membro da sua bancada para encaminhar ou orientar os colegas sobre como a legenda desejaria que aquele tema fosse tratado, mas não tem as demais prerrogativas que a gente vai ver dos líderes. E aí depois a gente vai calcular, né, se teve 20 deputados, ele vai ter um líder e vai ter
respectivamente, 5 líderes, um para cada 4 deputados, 20 deputados, 20 dividido por 4, 5, então ele tem um líder e 5 outros colegas vice-líderes. Os vice-líderes, né, por sua vez, irão exercer as funções específicas que os seus líderes lhe atribuírem. Então, como é impossível, que nós vamos ver lá que o líder é um cargo importantíssimo dentro da estrutura parlamentar, e que ele tem uma série de prerrogativas, uma série de funções, uma série de encargos que ele precisa realizar, e que, obviamente, seria muito difícil que ele fizesse tudo isso ao mesmo tempo. Então, o regimento permite a constituição de vice-líderes que vão, de certa maneira, auxiliá-lo no desempenho dessas funções. Tá? Então, por exemplo, vamos tratar mais adiante, mas já vou adiantar desde já. Uma das prerrogativas do líder é participar de todas as comissões da casa. Ele pode participar de toda e qualquer comissão da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que as comissões muitas vezes funcionam em horário concomitante, ao mesmo tempo. Então, seria impossível que ele pudesse participar de todas ao mesmo tempo. Então, através dos vice-líderes, ele poderá se fazer representar nessas múltiplas comissões que vão funcionar ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a função do vice-líder. Então, aqui o parágrafo 4º, como nós dissemos lá, né, que no momento da votação de proposições ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por 5 minutos, durante o período destinado às comunicações de liderança. Então, ele não tem líder, mas ele pode, né, orientar a sua bancada. O artigo 10 do regimento interno da Câmara, né, ele vai dispor sobre as atribuições regimentais da liderança, as principais atribuições regimentais da liderança. Primeiro deles, fazer uso da palavra nos termos do 66, parágrafos 1º e 3º, combinado com o 89. Nós não vamos agora tratar desses artigos, porque isso a gente vai falar mais adiante, quando falarmos dos procedimentos de tratamento das proposições e propostas legislativas. Por ora, o que é importante saber é que esses artigos são os artigos que garantem as comunicações partidárias, que o líder oriente a sua bancada no momento da votação, de que forma essas bancadas devem se comportar e como é o interesse do partido sobre aquela propositura. Segundo, inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares. Então, quer dizer, quando tiver uma comunicação do partido a ser feito, não necessariamente o líder precisará falar pessoalmente, mas ele pode indicar um dos seus colegas de bancada para fazer essas inscrições. Ou seja, a interlocução do partido com a mesa para manifestar as comunicações parlamentares vai se dar através do líder. Terceiro, participar pessoalmente ou por intermédio de seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão de que seja membro, de que não seja membro, sem direito de voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta. Então, ou seja, ele participa, ele tem voz, ele pode falar na reunião, ele pode encaminhar a votação, dizer como que o partido dele gostaria que aquele tema fosse tratado naquela comissão, mas ele não terá direito a voto. Tá? Quem terá direito a voto serão os representantes do seu partido que ele indicou para compor aquela comissão. Quarto, encaminhar a votação de qualquer propositura sujeita à deliberação do plenário, orientar sua bancada por tempo não superior a 1 minuto. Então, qualquer tipo de deliberação que exija a votação do plenário, o líder poderá pedir a palavra e passar instruções para a sua bancada, instruções para os demais parlamentares que compõem a sua bancada. Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa e atender o disposto no inciso 3º do artigo 8º, que é que vai tratar dos procedimentos eleitorais para a composição dos cargos da mesa. Então, da mesma maneira que para eu ser candidato, eu dependo de um partido político para apresentar minha candidatura, para que eu componha o cargo da mesa, ele também vai ser apresentado por meio da liderança.
E a mais importante, vamos dizer assim, talvez a mais poderosa das atribuições dos líderes partidários é indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões. Então, é a mesa diretora que forma a composição das comissões da casa. E é o líder partidário que vai efetivamente dizer que deputado vai participar de qual comissão. Então, veja, quanto mais próximo e mais prestigiado for um deputado pelo líder do seu partido, mais chance ele terá de ocupar os cargos mais relevantes que aquele partido tiver direito nas comissões da casa. Então, temos lá comissões chaves, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, que todos os projetos de lei necessariamente devem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um cargo almejado por todos os deputados, todos querem, é muito poder participar da Comissão de Constituição e Justiça. E o líder partidário que vai escolher quem serão os representantes do partido nessa comissão. Se o deputado estiver bem com o líder, ele tem chance maior de ser indicado para essas comissões relevantes. Se não tiver, vai fazer outras comissões, vai ser indicado para outras comissões que não são tão relevantes, que não dão a exposição que as comissões, como a de Constituição e Justiça, a Comissão de Orçamento, as comissões que são efetivamente de maior visibilidade para um parlamentar. Tá, ok? Além dos líderes dos partidos, tá, o presidente da República poderá indicar deputados para exercer a liderança do governo, composta de líder e de 15 vice-líderes, com as mesmas prerrogativas do artigo 10, inciso 1º, 3º e 4º. Né? Por que só o 1º, 3º e 4º? Porque o governo não tem direito de registrar candidatos para as mesas, não tem direito de indicar membros para compor, né, as comissões, né, e também não tem comunicações parlamentares a fazer. Então, somente aquelas atribuições de liderança que são condizentes com a participação do governo no parlamento. Num próximo vídeo, né, que já está programado, eu vou tratar desses conceitos de representação do governo, de maioria, de minoria, de blocos parlamentares. Então, vamos deixar um pouquinho em suspenso essa função, como que o governo participa no processo parlamentar, para esse outro vídeo que será mais específico. Ok? Bom, aqui também é a mesma coisa, né, que eu vou falar mais num outro vídeo, que a maioria e a minoria e os blocos parlamentares também vão apresentar. Tá? Aqui uma outra, aquela que nós falamos lá do artigo 66, né, que é a participação em sessão ordinária, né, e as comunicações de liderança do artigo 89. Tá? Então, pessoal, essa era o recado que eu queria deixar para vocês hoje sobre essa questão das lideranças partidárias. Liderança partidária é aquele, vamos dizer, deputado mais importante ou que goza de maior prestígio entre todos os seus colegas e que tem um grande poder, né, de orientar a sua bancada. Então, veja só, né, é ele quem vai dizer como que o partido vai se comportar ou como o partido espera que os seus deputados se comportem, e é ele quem vai indicar os seus colegas para as funções da Câmara dos Deputados. Então, é muito importante que a bancada apoie o líder e que o líder tenha o apoio da bancada. Aqueles que têm divergência interna nos seus próprios partidos e que não são da proximidade ou do prestígio do líder, passam a ter uma função tanto quanto independente. Então, quando o governo, por exemplo, tem que negociar a aprovação de alguma medida relevante, é com o líder do partido que ele vai tratar, porque é o líder quem vai depois passar nas comunicações parlamentares aos demais integrantes da sua bancada o que foi negociado, o que foi acordado e qual é a direção que o partido deseja seguir. Tá, okay? Então, acompanhem, daqui a pouco nós vamos estar postando outros vídeos sobre outros temas e que também espero que sejam interessantes e esclarecedores para esse nosso curso.
Tá ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo.